pedagógica, a gente já discorreu sobre isso. Bom, outro tema que saiu foi o currículo integrado de medicina, né? Eu acho que, só problematizando, acho que já foram faladas várias questões a respeito do currículo integrado, mas só o que a gente pensou e que está nas perguntas da entrevista, né? Quando a gente falou em currículo integrado de medicina, a gente perguntou tanto a opinião dos professores sobre a reforma curricular que aconteceu em 2003, sobre a falta de avaliação, etc., e a falta de integração, que é uma coisa que a gente vê muito. E dando um exemplo, eu estou na 6ª fase, acabei de passar pela 5ª. Nessas fases a gente tem avaliações globais que são integradas, mas que, no fim das contas, não passam de provas grampeadas, né? E isso a gente vê todo o tempo no curso, assim, que não há integração de fato, né? É uma integração que é dita, mas que os professores minimamente não sentam para elaborar uma prova, para programar o que vai ser dado no semestre, né? E aí é nesse sentido que esse tema aqui foi colocado. Então, bem, eu acho que quando anteriormente eu falei da integração horizontal e vertical, né, é exatamente uma coisa que leva a esse tipo de pensamento, tá? Quer dizer, se propôs uma reforma de currículo que obrigatoriamente deveria fazer um diálogo entre todas as disciplinas da mesma fase e entre os departamentos que compõem o nosso currículo, tá? Só que isso não é uma coisa fácil. Primeiro, pela nossa própria formação. Nós, médicos em geral, a gente tem uma formação com a filosofia, a mentalidade liberal. A gente é uma máquina de trabalhar sozinho. A gente não tem um treinamento para trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Primeiro passo. Segundo, depende muito do tempo que tu tem de dedicação à universidade. Porque tu fazer reuniões e tu tem que vir aqui não só para dar aula, tu tem que realmente participar da vida acadêmica. Tá? Então essas são questões que têm que ser levantadas. E nós temos pessoas com essa disposição em todos os departamentos. Tá? Então o que acontece é que tem que ser efetivado. Eu tenho pavor de ficar olhando para o passado e falar mal dos outros. Tá? Não é nossa função, mas a gente tem que ser crítico ao mesmo tempo. Eu acho que não houve cobrança. Em não havendo cobrança, a tendência da questão é ficando frouxa. Então a ideia é ótima da questão da coordenação por fases. Tá? A ideia do coordenador ter mais poder e uma proposta no futuro que ele inclusive determine onde vai ser alocado as vagas dos professores do curso é ótima, mas ela tem que ser efetivada. Tá? Então, não há uma integração. Tá? Eu sou professor da 4ª fase desde que o currículo foi visto. Eu nunca discuti com os outros professores da minha fase. E é uma disciplina que, se vocês perguntarem para os outros, até aquela que vocês até fazem a aula, depois vão para o ambulatório, é um exemplo bom, né, que poderia ser seguido, poderia ser melhorado sempre. Tá? Então, tem que fazer é efetivar aquilo que se pensou. Né? É fazer um currículo onde haja integração, mas só vai haver integração se houver diálogo, se houver troca entre os departamentos. E eu acho muito importante essa questão dos coordenadores de fase. Não estou transferindo para eles a responsabilidade, não é isso. Mas isso é o mínimo para funcionar, para ter algum sentido o que nós fizemos. Tá? Então, integração horizontal e vertical, que seria aí sim o papel da coordenadoria do curso de medicina. Eu gostaria de parabenizar aqui a equipe que está trabalhando de uma forma assim, bastante efetiva, né, e está organizando direitinho o nosso debate. Em primeiro lugar, eu queria colocar o seguinte: o currículo integrado, ele hoje é uma realidade, né, frágil. Tá? Nós precisamos continuar cada vez mais na integração e na efetivação. Como eu falei anteriormente, a educação é um processo dinâmico, né? E principalmente a educação médica, ela se renova a cada dia. Né? Então, eu penso que o currículo anterior, já chamei a atenção e volto a chamar, nós não conhecemos sequer os professores da área básica. Né?
E hoje nós, pelo menos, se nós não discutimos, mas pelo menos nós os conhecemos. Né? Então, eu penso que nós precisamos garantir e manter essa estrutura, que é uma estrutura ainda frágil, né? E nós precisamos lutar para implementar cada vez mais, porque é dessa forma que nós vamos formar os profissionais mais capacitados. Porque isso aqui, naturalmente, que é o produto que vai ser levado para a sociedade, né? E por isso eu acho que o retorno das reuniões com a metodologia integradora os cursos de capacitação, nós temos que nos capacitarmos a cada dia, né, a cada momento. Mudanças de paradigmas de aulas, retorno das reuniões semestrais, planejamento de fases, que a gente não está fazendo mais. Tá? E volta da impressão em papel manual do aluno, que é um documento fundamental para orientar a ação pedagógica dos professores. Sem essas três atitudes, não podemos avançar. Então, agora eu vou abrir a pergunta para a plateia sobre o assunto do currículo integrado. Alguém tem alguma pergunta? Acho que já foi bem explanado. Vou passar para o próximo.